Exército israelense resgatou 3 corpos de reféns, incluindo o do brasileiro Michel Dizenbaum, que estava com o Hamas desde o ataque de 7 de outubro. Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel suspenda a guerra, mas as tropas continuam avançando em Rafah. Caminhões voltaram às ruas de Porto Alegre para remover o entulho deixado pela chuva que continua caindo com força. Maioria dos consumidores cariocas disse nos supermercados que na hora de escolher estão dando preferência aos produtos do Rio Grande do Sul. Governo notificou 20 operadoras de planos de saúde que estão suspendendo contratos de maneira unilateral. Instituto de Defesa do Consumidor divulgou lista de produtos ultraprocessados com agrotóxicos. Magda Chambriardi foi eleita e tomou posse como nova presidente da Petrobras. E uma pesquisa do IBGE revelou que as crianças e adolescentes formam o grupo que menos tomou vacina contra a Covid. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O grande volume de chuva que caiu no estado gaúcho desde a última segunda-feira trouxe de volta às ruas de Porto Alegre uma cena comum nos piores dias da catástrofe ambiental que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Caminhões e barcos retirando pessoas de pontos isolados pela água. Em pontos das zonas leste e sul, relativamente poupadas na primeira fase da enchente, a chuva chegou a 130 milímetros no mesmo intervalo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Foram afetados bairros das zonas leste, norte e central da capital ao longo do dia e causou diversos pontos de alagamento. O prefeito Sebastião Melo anunciou a suspensão das aulas na rede pública e privada na sexta-feira e o fechamento das comportas do sistema de contenção do Guaíba. A prefeitura foi muito questionada sobre por que não tomou mais medidas com antecedência, considerando que havia previsão de chuva. O prefeito disse que tomou algumas decisões, mas que o volume foi além do esperado. O Morro da Cruz, na zona leste de Porto Alegre, não foi atingido pelas enchentes. O cotidiano de cerca de 35 mil pessoas mudou bastante desde as inundações. Moradores relataram superlotação nas casas e dificuldades no acesso à água potável e alimentos. Eles enfrentam, além das dificuldades de locomoção, a falta de água, alimentos e produtos de higiene. O racionamento de água potável também dificulta ações rotineiras, como tomar banho e lavar roupa e louça. Após a chuva intensa de quinta-feira e com mais precipitação prevista para o fim de semana, o Rio Grande do Sul está em alerta hidrológico e geológico para novos deslizamentos, elevação de rios e avanço das inundações. A situação gerou a evacuação e a recomendação da saída da população em municípios do interior, como em áreas de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, e Pelotas, na região sul, nesta sexta-feira. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um alerta de possibilidade muito alta para inundações diante da elevação dos rios e previsão de acumulados de até 150 milímetros de chuva. Já o Instituto Nacional de Meteorologia colocou todo o estado em alerta para chuva intensa, assim como toda a parte costeira em alerta de perigo para ventos fortes. A maior preocupação é com as regiões mais castigadas com os eventos extremos desde o fim de abril. Entre elas estão o Vale do Taquari, a Serra Gaúcha, a Grande Porto Alegre e parte da região sul, no entorno da Lagoa dos Patos. Com a forte chuva de ontem em Porto Alegre, os alagamentos já duram 22 dias e se expandem para bairros que até então não haviam sido tão impactados na zona sul da cidade. A cheia de um arroio inundou ruas na capital, obrigando voluntários a agirem novamente com o auxílio de barcos e botes infláveis. O mês de maio de 2024 é o mais chuvoso da capital gaúcha desde o início das medições, em 1910. Cerca de 50 pessoas foram resgatadas de um pequeno beco tomado pela água na quinta-feira no bairro Cavalhada. Alguns deles ficaram em uma tenda improvisada em frente a um condomínio, onde contavam com a solidariedade dos próprios moradores,
Para os gaúchos, o sofrimento parece sem fim. Um prédio residencial localizado na região central de Chapecó, em Santa Catarina, precisou ser evacuado por conta de um deslizamento de terra na garagem do edifício. Os moradores deixaram o local por volta das 10 horas da noite de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros constataram uma ruptura no sistema de escoramento devido à grande quantidade de chuva registrada durante a noite de quinta-feira. A corporação informou que a empresa responsável pela obra foi até o local com uma equipe de engenheiros para manter medidas de segurança. Durante o incidente, o solo, muro, uma parte do telhado e um carro que estava estacionado acabou sendo atingido. Centenas de pessoas já precisaram sair de suas casas em Santa Catarina por conta das fortes chuvas no estado. Dados desta semana contabilizaram 925 pessoas que foram obrigadas a se deslocar. As tempestades começaram no estado no último dia 20 de maio. No domingo, já haviam 117 pessoas desalojadas e 654 desabrigadas nos 24 municípios catarinenses afetados pelas inundações e deslizamentos. Somando a esse contingente, os 154 desalojados pelas fortes chuvas que acometeram São João do Sul entre os últimos dias 11 e 13, tem-se o total de 925 pessoas afetadas pelas chuvas no estado. E para quem mora no Rio Grande do Sul e sofre de câncer, os últimos dias têm sido difíceis para receber atendimento. Mas o governo de Santa Catarina decidiu colaborar com os vizinhos. A saúde no Rio Grande do Sul foi gravemente afetada pelas enchentes nos últimos dias. Para pacientes que precisam de atendimento na linha de cuidados oncológicos, os cuidados são redobrados. Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina publicou uma nota técnica com orientações para a integração desses pacientes gaúchos que precisam desse tipo de atendimento. O acolhimento dos pacientes do Rio Grande do Sul que estão vindo para Santa Catarina. Pacientes que precisam dar continuidade no seu tratamento do câncer, na sua sessão de hemodiálise, no medicamento de alto custo, que ele perdeu todos os medicamentos e os documentos para poder ter acesso. Então, os 295 municípios, através do nosso COSEM, estão orientados, todos os serviços de saúde orientados para receberem os pacientes, darem assistência e depois organizar a documentação. A orientação da Central Estadual de Regulação Ambulatorial é que os pacientes oncológicos migrantes do estado vizinho deverão buscar atendimento em uma unidade básica de saúde, as UBSs, do território catarinense, informando seus dados clínicos. Casos graves que necessitem de atendimento imediato não devem ser inseridos no sistema de regulação, sendo direcionados aos serviços de emergência de Santa Catarina. De cada 10 cariocas que responderam a uma pesquisa, 8 disseram que na hora do supermercado estão dando preferência aos produtos de origem do Rio Grande do Sul. É o verdadeiro e autêntico consumo consciente. Os dados foram coletados em uma pesquisa feita pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, que foi às lojas da cidade ouvir os consumidores da capital fluminense. O objetivo do estudo é entender como as enchentes no estado do Rio Grande do Sul estão influenciando no consumo de produtos gaúchos nos mercados do Rio de Janeiro. Uma sondagem com 487 pessoas, feita em mercados nas zonas sul, norte e oeste da cidade, apontou que 62% dos entrevistados já procura os produtos do estado afetado pelos desastres e 88% disse ter interesse em adquirir mercadorias gaúchas. Esse mesmo percentual acredita que a atitude poderia incentivar ainda mais o consumo dos produtos da região. Diante do resultado da pesquisa, a Acerj informou que vai orientar aos mais de 400 mercados associados a sinalizar nas prateleiras os produtos de origem do estado. Outra pauta analisada na sondagem foi o estoque de arroz, tendo em vista que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do grão no país. Dentre os entrevistados, 12,5% admitiu estocar o produto. Entretanto, mais de 60% disseram entender que, se optassem por estocar, estariam colaborando para a alta dos preços e prejudicaria os consumidores com rendas mais baixas. Os motoristas estão acostumados a respeitar várias regras, mas ignoram várias também, como o excesso de velocidade.
Isso não é novidade, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre se é permitido dirigir descalço. Dirigir descalço não configura infração de trânsito. Pelo contrário, é até recomendado para quem está de chinelo, sandália, tamanco, salto alto. Isso porque esses calçados podem escorregar nos pedais ou até prender no freio ou no acelerador. E é isso que pode resultar em acidentes. Por isso, eles são proibidos. Dirigir com esses sapatos configura infração média com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e o pagamento de multa no valor de R$ 130,16. A segurança é preocupação primordial. Portanto, independente de multa, o motorista que se coloca no trânsito precisa se atentar não só ao tipo de calçado que vai usar, mas a várias outras questões, como respeitar os limites de velocidade, sinalização, praticar direção defensiva, fazer manutenção regular do carro, usar cinto de segurança, não mexer no celular ao volante e, claro, nunca beber e dirigir. De acordo com o último levantamento completo do Ministério da Saúde, com dados de 2002, 34 mil pessoas morreram no trânsito no país naquele ano. Uma média de 93 mortes por dia. E para que esses números sejam reduzidos, cada motorista precisa fazer sua parte. E veja a seguir, Magda Chambriard foi eleita e tomou posse como a nova presidente da Petrobras. E mais, o governo notificou 20 operadoras de planos de saúde que estão suspendendo contratos de maneira unilateral. A Petrobras anunciou hoje a compra de 2 plataformas para explorar petróleo na área do pré-sal da Bacia de Santos. As 2 unidades deverão entrar em operação daqui a 5 anos. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a empresa elegeu a sua nova presidente, Magda Chambriard. Além de ser eleita presidente da estatal, Magda Chambriard também passou a integrar o Conselho da Petrobras. Lembrando que o Conselho de Administração era a última etapa que faltava para que, de fato, o nome dela fosse oficializada como nova presidente lá da Petrobras. Também na última quarta-feira, o Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Petrobras já havia avalizado a indicação dela para poder assumir a presidência ali da estatal. Ela que tem uma experiência de mais de 20 anos, é servidora de carreira e agora, então, é a aposta, do presidente Lula para poder, de fato, então, dialogar com os acionistas e principalmente com aquelas pessoas que têm interesse em investir aqui no país. Ela, então, assume a cadeira, que foi deixada ali por Jean Paul Prats, que lá atrás também foi uma aposta, do chefe do executivo, mas que acabou não dando certo, pelo menos nos últimos meses, Havia uma pressão muito grande para que ele deixasse ali a função. No fim das contas, a pressão surtiu efeito, muito por conta, então, de uma queda de braço entre ele e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em relação ao pagamento, os pagamentos de dividendos ali da Petrobras. Aí não teve jeito, de fato, então o presidente Lula teve que tomar ali uma decisão e com isso colocar a Magda Chambriard no lugar. Ele inclusive chegou a se reunir com agora a nova presidente em abril, ali acertou tudo e depois ficou faltando questão de tempo, passou a ser na verdade questão de tempo, então de fato o anúncio oficial da saída de Jean Paul Prats. Também é importante lembrar que Magda Chambriard leva no currículo uma função importante, ela integrou ali a equipe de Minas e Energia na transição então do governo do presidente Lula. E um outro fato importante que contou com a avalização da ex-presidente, melhor dizendo, Dilma Rousseff, porque durante a gestão então dela, ela ocupou a função de diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo. O Brasil terminou o mês passado com um rombo de 2,5 bilhões de dólares nas contas correntes, o que inclui todas as despesas do país com o exterior. Com isso, o saldo negativo dos últimos 12 meses ficou em 1,57% do PIB e ficou maior do que o esperado pelo mercado. No mesmo período do ano passado, o resultado estava no vermelho, em apenas 247 milhões de dólares. E encerrando mais uma semana no mercado financeiro, a maior repercussão no Brasil foi o alerta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para o risco da inflação subir. Com isso, os investidores deixaram de lado os movimentos no exterior, onde as bolsas subiram e o dólar se comportou.
No Brasil, o dólar fechou em alta de 0,27%, cotado em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,34%, aos 124.305 pontos. E apesar da inflação geral no país ter registrado alta, quem gosta das festas juninas que vão começar no próximo mês não deve se preocupar com os preços. O índice de preços ao consumidor amplo da cesta de produtos típicos destas festas apresentou aumento de apenas 0,06% nos últimos 12 meses. Nós estivemos no mercado municipal dando uma espiada nos preços. O gengibre está custando R$ 20 o quilo. O aipim sai a R$ 6 o quilo e R$ 5 o pacote, já descascado. A maçã gala custa R$ 13 o quilo, mas se você levar o pacote, paga R$ 10. Já o pacote e o quilo da maçã Fuji saem a R$ 10. E o coco, hein? Usado em tantas receitas. Cada um custa R$ 4. A puba seca para aquele bolo saboroso varia de preço. Você consegue encontrar de R$ 7, R$ 8 e até R$ 9 o pacote. Não podemos esquecer da tapioca, que embala várias receitas, como mingaus e bolos. O pacote da tapioca natural custa R$ 8 e o da tapioca com coco, R$ 10. Outro queridinho das receitas é o milho, que encontramos 8 unidades por R$ 10 no Mercadão. O amendoim é outro produto que não pode faltar nas festas de meio de ano. O seco custa R$ 5 o litro, já o verde R$ 6. E encontramos ainda o pacote de amendoim torrado a R$ 8. As sementes podem ser consumidas de muitas formas, cozidas, torradas e como ingredientes de várias receitas. Para comprar para cozimento, o pessoal procura mais qual tipo de amendoim? Para cozinhar é o amendoim verde, né? O amendoim maduro que ele cozinha mais rápido, né? E a procura é muito grande. Já, graças a Deus, eles começaram a procurar bastante aqui. E agora, para o mês que vem, vai dobrar, triplicar, entendeu? A procura do amendoim verde. E o preço? Fala um pouquinho do preço, se vai ter aumento para o mês que vem, como é que vai ficar? Vai ter aumento sim, né? É igual eu falo, o amendoim da região, ele é um amendoim muito saboroso, né? E é o amendoim que as pessoas mais procuram. E o verde também, é o preto, né? Que eles procuram bastante, mas vai subir sim. Começou hoje o pagamento da segunda parcela antecipada do 13º para aposentados e pensionistas. Desta vez, a parcela tem um desconto do imposto de renda. Os primeiros a receber foram os que têm rendimento de um salário mínimo, com o número final do benefício de número 1. A partir do dia 3, será depositado o dinheiro para os auxílios acima de um salário mínimo. Com a segunda parcela, os 30 milhões de segurados terão recebido mais de 62 bilhões de reais. A inadimplência atinge cerca de 70 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Serasa. A plataforma conta com um programa para a regularização de pendências, que tem ajudado muita gente a sair do vermelho. Em alguns casos, o desconto é de quase 100%. Perdão de dívidas é o nome do programa da Serasa, que dá ao consumidor a oportunidade de renegociar dívidas com descontos de mais de 90%. A negociação é feita pelo site Serasa Limpa Nome ou então pelo aplicativo da Serasa, disponível para os sistemas Android e iOS. Aí é só fazer um cadastro com dados pessoais e verificar as possibilidades de negociação com o seu credor. A plataforma tem mais de 700 empresas parceiras e cada uma delas oferece uma oferta distinta. Para quem tem dívida de conta de luz, por exemplo, a Enel oferece desconto de até 70% aos moradores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará por meio da Serasa Limpa
Limpa Nome. Já quem tem dívida com o Bradesco pode ter até 96% de desconto. É praticamente o perdão da dívida, né? E dá para renegociar com vários bancos, operadoras de luz, gás e também telefone, com varejo e até com faculdades por meio dessa plataforma. Mas especialistas em educação financeira alertam que antes de fazer qualquer negociação, é importante entender se os acordos serão mesmo sustentáveis a longo prazo. Não esqueça que será mais um boleto que você terá de pagar até quitar a dívida. Falta exatamente uma semana para terminar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda deste ano. A expectativa da Receita Federal é receber 43 milhões de informes, mas até hoje de manhã haviam sido entregues apenas 30 milhões e 700 mil informes de ajuste. Significa que faltam 30% das declarações. Quem não tem imposto a pagar ou direito à restituição e perder o prazo será multado em R$ 165. Já para aqueles com saldo devedor, a multa será de 1% da dívida acumulada mês a mês, até o teto de 20%. 20 operadoras de planos de saúde foram notificadas hoje porque estão cancelando planos de maneira unilateral, sem dar chance aos clientes. As empresas terão 10 dias para justificar o procedimento. Este é um problema que está piorando há muito tempo, deixando pessoas doentes sem alternativa de atendimento. Nos últimos meses, beneficiários de planos de saúde têm sido surpreendidos com mensagens informando o cancelamento unilateral do serviço. A situação, que já seria preocupante para quem faz acompanhamentos de rotina e conta com alguma rede específica, fica ainda pior para pessoas que necessitam de atendimento contínuo e terapias específicas, como idosos, pacientes oncológicos e com transtorno do espectro autista. Em quase todos os casos, os planos justificam o cancelamento como necessário para garantir a qualidade do serviço e a viabilidade financeira das empresas diante de um déficit operacional provocado pelo aumento dos custos. O superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde afirmou que a classe está há 3 anos em uma crise financeira profunda. Um levantamento realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mostra que as reclamações sobre rescisão de contratos saltaram de 194 queixas em abril de 2023 para 524 reclamações no mesmo período deste ano, uma alta de 170%. No total, mais de 15 mil foram feitas em todo o ano passado. Outro estudo, este do Procon São Paulo, traz um crescimento ainda maior, 400% em um ano. O número de reclamações em abril passou de 24 no ano passado para 120 neste ano. Embora a rescisão de contratos coletivos seja permitida, o mal-entendimento está no cancelamento de planos de pacientes em tratamento, situação que vem sendo considerada ilegal pelo Judiciário e por órgãos de defesa do consumidor. Mesmo pacientes que não tiveram os planos cancelados estão enfrentando dificuldades para ter acesso a terapias e conseguir os reembolsos. No caso de pessoas que vivem com autismo, esse quadro tem se tornado comum. Desde 2021, a ANS tem implementado medidas para garantir assistência na rede suplementar para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento, além de acesso ilimitado a sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Na última terça-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recebeu um projeto de resolução assinado por 53 parlamentares, com o pedido de instauração de uma CPI para investigar eventuais irregularidades no cancelamento unilateral de planos de saúde de pessoas em tratamento, especialmente idosos e pessoas com deficiência. E veja a seguir, exército israelense resgatou 3 corpos de reféns, incluindo o do brasileiro Michel Nizenbaum, que estava com Hamas desde o ataque de 7 de outubro. E mais, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel suspenda a guerra, mas as tropas continuam avançando em Rafah.
O governo israelense confirmou hoje que resgatou o corpo do brasileiro Michel Nizenbaum, morto pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado. Uma das filhas de Nizenbaum disse pelas redes sociais que está com o coração partido. Michel Nizenbaum, de 59 anos, era de Niterói, Rio de Janeiro, e se mudou para Israel quando tinha 12 anos. No país, ele vivia em Sderot, perto da faixa de Gaza. Segundo as autoridades do país, o corpo do brasileiro foi encontrado pela Força de Defesa de Israel, juntamente com os corpos de mais 2 reféns. Michel Nizenbaum havia sido sequestrado por terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. Segundo as autoridades, ele foi morto no próprio dia dos ataques. Na ocasião, ele estava indo buscar uma das netas quando foi surpreendido pelos terroristas. O brasileiro não estava entre os corpos identificados posteriormente por autoridades israelenses. A pista principal que levou as autoridades a acreditarem que ele foi sequestrado foi o seu computador, que, segundo o governo israelense, foi localizado na faixa de Gaza. Pelas redes sociais, uma das filhas de Nizenbaum afirmou estar de coração partido. Quem diria que essa seria a nossa história, que esse seria o seu fim, lamentou. No ano passado, a irmã do brasileiro esteve em Brasília, reunida com o presidente Lula. Em discurso no Senado, ela falou do drama que a família estava vivendo com o desaparecimento de Michel. A filha tentou telefonar várias vezes e ele não respondeu. E sim, quem respondeu ao telefone foram os terroristas, que gritaram com ela em árabe. Desde os mesmos minutos, as nossas vidas mudaram 180 graus. Nós estamos com uma dor na nossa alma, o nosso coração está pingando sangue. Em postagem na rede social X, antigo Twitter, o presidente Lula lamentou a morte de Nizenbaum. O chefe do executivo disse que soube com imensa tristeza da morte do brasileiro e disse ainda que conheceu sua irmã e filha. E finalizou prestando solidariedade a amigos e familiares do brasileiro. Já o Itamaraty disse que recebeu com profunda tristeza a confirmação da morte de Michel e reiterou condenar veementemente os atos terroristas praticados pelo Hamas. A Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel interrompa sua ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul de Gaza. A Corte também determinou que Israel abra a passagem de Rafah entre o Egito e Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária. A decisão foi tomada após a África do Sul apresentar um pedido de emergência à Corte Internacional de Justiça para que ordenasse a Israel que parasse seu ataque em Rafah. A África do Sul acusou formalmente Israel de cometer genocídio contra os palestinos em uma audiência na Corte da ONU. O presidente da Corte Internacional de Justiça, Nawaf Salam, ordenou que Israel abrisse a passagem do Egito e Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária e fornecesse acesso ao território para investigadores, devendo relatar seu progresso dentro de um mês. Israel lançou sua ofensiva em Rafah neste mês, forçando centenas de milhares de palestinos a fugir de uma cidade que se tornou um refúgio para cerca de metade dos 2 milhões de habitantes. Israel insistiu que sua campanha em Rafah não levará à destruição da população civil palestina e acrescentou que continuaria permitindo a entrada de ajuda em Gaza, de acordo com a lei. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alega que as operações militares em Gaza são de autodefesa e direcionadas a combatentes do Hamas e negou veementemente as acusações, classificando-as como falsas, ultrajantes e nojentas. Segundo Israel, a Corte não tem poderes de execução e já sinalizou que não cumprirá a última ordem da Corte Internacional de Justiça, que foi adotada por um painel de 15 juízes de todo o mundo em uma votação de 13-2, com oposição apenas dos juízes de Uganda e Israel. Esta é a primeira vez que a África do Sul faz menção explícita para que Israel interrompa sua ação militar em qualquer área de Gaza. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas. Sua principal função é resolver confronto entre estados. E ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou improcedente as ações que acusam o governador Cláudio Castro, do PL, de abuso de poder político e econômico na eleição de 2022.
O Ministério Público Eleitoral irá recorrer da decisão de absolvição do governador do Rio de Janeiro, do seu vice-governador e do presidente da Alerj. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação da cúpula da política do Rio de Janeiro por abuso de poder político e econômico. No centro da acusação está a folha de pagamento secreto com 27 mil cargos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e 18 mil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O verdadeiro objetivo das nomeações seria usar a máquina do Estado com fins eleitorais. A acusação do Ministério Público Eleitoral envolve o suposto uso de cargos secretos do governo. Desde dezembro de 2022, Castro e outros 11 réus são investigados pelo caso. Além do governador, também são alvos o vice-governador Tiago Pampolha, do Movimento Democrático Brasileiro, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Agora, o Ministério Público Eleitoral irá recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que se manifestou pela absolvição dos acusados. Autor de uma das ações que pede a cassação do gestor fluminense por abuso de poder político e econômico. A instituição ainda não decidiu se irá pedir embargos de declaração no próprio Tribunal Regional Eleitoral ou acionar diretamente o Tribunal Superior Eleitoral. A Federação Inglesa de Futebol acusou o jogador Lucas Paquetá de buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro em diversas ocasiões nas últimas 2 temporadas por envolvimento com apostas esportivas. Nesta quinta-feira, a entidade indicou que o meia do West Ham e da seleção brasileira teria tido comportamento suspeito em partidas contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em um comunicado, a federação deu ao atleta o prazo até 3 de junho de 2024 para responder a estas acusações. Segundo o Daily Mail, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do campeonato inglês. Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar de 2022, afirmou no Instagram que é inocente e revelou que cooperou com todas as etapas da investigação e forneceu todas as informações que pôde durante os 9 meses. O West Ham afirmou que seguirá defendendo o meia ao longo do processo, mas não falará mais sobre o caso até que a questão seja concluída. Com talento e determinação, 3 crianças de Mato Grosso do Sul já estão dando show nos tabuleiros de xadrez. Começaram ensinando os pais e agora colecionam troféus. 3 crianças, 3 atletas do xadrez que são orgulho de Mato Grosso do Sul. A Rafaela começou na modalidade há apenas 2 meses e já garantiu a 10ª colocação no campeonato nacional. Foi uma experiência muito boa, eu adorei. Eu fiquei em 10º colocado. É um esporte muito legal, que tem que ter bastante raciocínio para fazer ele. A Mariana, que é prima da Rafaela, garantiu o vice-campeonato. O xadrez para ela é super importante também. Aprender mais coisas e também é muito bom. É um esporte muito legal. Foi difícil, mas com a ajuda do meu pai, eu consegui. E quem também é primo da Rafaela e irmão da Mariana é o Vitor, que foi campeão lá no Rio Grande do Norte e mostra a importância do exemplo do pai. Esse campeonato foi fácil, só que daí teve aberturas que eu não conhecia muito, só que eu ainda já sabia um pouco. Jogando a linha, tipo, meu pai tá jogando uma partida lá, e daí o que ele faz, eu faço no meu jogo. O pai e tio orgulhoso conta por que decidiu colocar a meninada no xadrez. Eu jogava muito, em casa, e eu percebia que eles gostavam, que eles se interessavam, e olhando eu jogar, ele já foi aprendendo os movimentos, eu já conseguia fazer as coisas, e às vezes eu estava jogando e ele olhava e falava assim, pai, por que você não fez isso? Por que você pode fazer isso? Eu percebi que ele estava tendo interesse, Aí um foi trazendo interesse para o outro. O meu filho foi interessando, depois a minha filha e minha sobrinha. Aí eu falei, vou ensinar eles. E eu pensei em ensinar eles também para me ter alguém para jogar. Porque por muito tempo eu ficava jogando sozinho online, Aí um amigo meu me vendeu umas peças de tabuleiro. Aí quando chegou esse tabuleiro em casa, aí que eles animaram mesmo. Aí começou e não parou mais.
Estas são algumas imagens da competição realizada em Natal e que terminou no último domingo. Muita alegria para a turminha do Mato Grosso do Sul, que deu show e trouxe 9 troféus, só aqui tem 5. Os demais são do estadual, além de medalhas de competições disputadas. E para comemorar, todos vieram até a sede da Fundesport e até ensinaram a modalidade ao diretor-presidente, que até levou um ralo do Vitor. Tá errado, aqui ele dá um grafo. Então qual seria melhor? Melhor esse. Estes são alguns dos 320 atletas que participaram da competição, que é em âmbito nacional. Melhores atletas mirins, digamos assim, de todo o Brasil. E Mato Grosso do Sul se destacou. O estado ficou em 3º lugar na colocação geral. E agora essa galerinha está classificada para uma competição ainda maior. Agora o desafio é maior, porque é um desafio sul-americano, né? Então são os melhores, eles enfrentou os melhores de cada estado. Agora eles vão enfrentar os melhores de cada país da América do Sul, né? Então, assim, são desafios maiores, mas eles estão determinados a conseguir bons resultados. É mais uma das modalidades que a gente se importa com ela, que a gente investe nela, né? Ainda mais nessa faixa etária que é onde é o berço do esporte, né? Essa preocupação a Fundesport tem, o governo do estado tem, em estar oportunizando esses mini atletas a estarem indo para fora, verificar uma outra realidade para fora, conhecer outros atletas e trazer, né, esses magníficos resultados para o estado de Mato Grosso do Sul. Conforme o diretor-presidente da Fundesport, a fundação tem um trabalho nas escolas para encontrar talentos como essa galerinha. Nós temos o Prodesc, né, que é um programa de treinamento esportivo nas escolas estaduais. A gente desenvolve com os professores de educação física para desenvolver 15 modalidades. Então, nós temos no estado inteiro, nas escolas estaduais, o professor ministrando esse treinamento, que vai do xadrez, atletismo, natação, ciclismo, para oportunizar aquele aluno que está na escola, que tem aquele dom, aquela vontade de conhecer o esporte, e eles desenvolver esporte dentro da escola. E veja a seguir, Instituto de Defesa do Consumidor divulgou lista de produtos ultraprocessados com agrotóxicos. E uma pesquisa do IBGE revelou que as crianças e adolescentes formam o grupo que menos tomou vacina contra a Covid. Pesquisadores, governo e empresas privadas estão empenhados na produção sustentável de alimentos. Vale lembrar que sustentabilidade não está ligada apenas às questões ambientais, mas também em encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento social e econômico. Um estudo proposto pela Embrapa indica que até 2030 haverá crescimento da demanda global por energia em 40%, água em 50% e a necessidade de expansão da produção de alimentos em 35%. O grande desafio da humanidade é a produção de alimentos sustentável. Numa crescente de população, cerca de 9 bilhões de pessoas devemos alcançar até 2050. Poder público, entidades de pesquisas e o setor privado estão se mobilizando para suprir essas demandas. O mundo inteiro está preocupado com segurança alimentar. Segurança alimentar é quantidade disponível e qualidade de alimento. E o Mato Grosso do Sul, ele tem se posicionado primeiro com uma diversificação da sua base produtiva e com o aumento da produtividade. Acho que essa é a primeira questão. Só que o mundo agregou à segurança alimentar a sustentabilidade, que é alimentos produzidos de forma segura. E o Mato Grosso do Sul tem todas as condições de se apresentar dessa forma. E o que nós definimos como estratégia? Nós não queremos chegar só com a soja bruta, com o milho bruto. O que nós queremos fazer a segurança alimentar como não só o celeiro, mas como o supermercado do mundo. Nós queremos sair com esse produto já de valor agregado, pronto para as prateleiras do mundo. Então essa é a estratégia que o Mato Grosso do Sul está definindo. Aumento da produtividade, aumento da tecnologia, aumento da expansão agrícola e aumento da agroindustrialização. A Embrapa e a Itaipu Binacional estão juntas num projeto para a conservação do solo e da água. São 3 grandes bacias. Bacia do Rio Vinhema, Bacia do Rio Amambai e a Bacia do Rio Iguatemi. Essa região toda é a grande responsável pela produção agrícola, a principal região agrícola do Mato Grosso do Sul. O que nosso projeto está fazendo? Nós, então, identificamos os principais sistemas de produção dessa região e nesses diferentes sistemas de produção selecionamos várias fazendas, várias glebas, né, que representam essas diferentes qualidades de solos, diferentes tipos de manejo
E nesses ambientes, então, nós estamos fazendo uma série de monitoramento da qualidade física, da qualidade química e da qualidade biológica do solo. Essas informações são importantes tanto a nível de Itaipu, para eles terem uma gestão dos recursos hídricos que chegam até a usina, né? E também a nível de gestão das terras da região, no intuito de tentar ao máximo preservar essas terras, tanto em questão de evitar processos erosivos, né, ou questão de manter também padrões de qualidade desses solos da região sul do Mato Grosso do Sul. O setor privado também tem empenhado esforços para atender a demanda. E junto com a energia, a água é uma necessidade crescente para que a gente possa contribuir aí para o agro e para a cadeia de alimentação como um todo. É muito interessante porque a energia vem se tornando cada vez mais um bem necessário e importante para o agro, para tocar a fazenda, para tocar a indústria do agro, né? E aí tem vários programas que levam a energia a gente chama para o Brasil mais distante, né, interior do Mato Grosso do Sul, Amazônia, que continuam existindo. E em paralelo a essas soluções, vamos chamar de tradicionais, que já existem há algum tempo, a gente tem as soluções da Reenergiza, que levam opções de geração de energia limpa, sustentável e de qualidade para os lugares mais longínquos do Brasil, né? Então você necessariamente não precisa mais de ter um sistema de fios conectados. Você pode ter soluções autônomas e isoladas que geram a energia necessária de acordo com cada parte, com cada negócio da fazenda, né? Com uma usina fotovoltaica, com uma solução de biogás ou de biometano, né? Com soluções de baterias que necessariamente podem estar isoladas de todo o sistema e entregando uma qualidade necessária e suficiente para o negócio rodar. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor divulgou uma pesquisa que aponta a presença de agrotóxicos em diversos alimentos ultraprocessados encontrados com frequência na mesa dos brasileiros. Foram analisadas amostras de 24 itens produzidos no país. Entre eles, metade continha resíduos de agrotóxicos em sua composição. O resultado é da terceira edição do estudo. Tem veneno nesse pacote, desenvolvido pela instituição. Neste volume, o destaque foi para os produtos com apelo infantil, como o biscoito maisena, macarrão instantâneo e bebida láctea sabor chocolate. O estudo foi feito em laboratório, onde o IDEC utilizou um tipo de teste capaz de detectar resíduos de até 560 e 3 tipos de agrotóxicos diferentes. Com ele, foram analisados ultraprocessados de 8 categorias, com foco nos 3 produtos mais vendidos de cada uma. As seguintes categorias foram alvos da análise: macarrão instantâneo, biscoito maisena, presunto cozido, bolo pronto, sabor chocolate, sobremesa, petit suisse, sabor morango, bebida láctea, sabor chocolate, hambúrguer à base de plantas e empanado à base de plantas, com sabor de frango. Ao final do estudo, 12 dos 24 produtos observados apresentaram resíduos de agrotóxicos. Deles, os alimentos da categoria biscoito maisena apresentaram o maior número de resíduos. Apenas a categoria sobremesa petit suisse sabor morango não apresentou resíduos de agrotóxicos em nenhuma das amostras analisadas, o que não quer dizer que não há contaminação. Outro destaque do estudo é para a farinha de trigo, encontrada tanto na crosta dos empanados quanto no biscoito maisena e macarrão instantâneo. Ela é um ingrediente com alta prevalência de contaminação por agrotóxicos, como já havia sido apontado na análise do segundo volume do Tem Veneno nesse pacote. Em comunicado, a nutricionista Laís Amaral, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, explica que as categorias com produtos à base de plantas foram incluídas no estudo mais recente devido ao avanço dessa indústria, considerada novidade por se apresentar como alternativa ao consumo de carne. O que chama a atenção é que as categorias plant-based analisadas, hambúrguer e empanado à base de plantas, apresentaram resíduos de agrotóxicos. Esse resultado vai na contramão do que sugerem suas propagandas.
O IDEC alerta que, ainda que sejam vendidos como sustentáveis ou apresentem apelo à saúde, esses produtos ainda são ultraprocessados. A instituição pondera que isso não significa que o ideal seria escolher hambúrgueres e empanados feitos com proteína animal. Afinal, esses itens também são, na maioria das vezes, ultraprocessados. O recado da instituição é que esse tipo de produto deve sempre ser evitado, seja qual for a sua origem. O ator Tony Ramos recebeu alta hoje do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator de 75 anos passou mal no último dia 16, quando foi internado, e os médicos descobriram que ele estava com sangramento intracraniano. Depois de uma cirurgia, tudo parecia bem quando foi detectado um novo coágulo, o que gerou a necessidade de outra cirurgia. Hoje, depois de 8 dias, Tony Ramos voltou para casa e, segundo o boletim médico da alta, sem qualquer outro problema. E uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que crianças e adolescentes são maioria entre os não vacinados contra a Covid-19. O principal motivo apontado é o medo das reações adversas do imunizante, o que deixa pais e responsáveis com medo da injeção. O IBGE mostra que 27,4% da população brasileira de 5 anos ou mais teve Covid até o primeiro trimestre de 2023, o que chega a um total de 55 milhões de pessoas de 5 anos ou mais idade tiveram Covid-19 confirmada pelo menos uma vez por meio de teste ou diagnóstico médico no Brasil. O contingente nessa faixa etária a quase 3 em cada 10 pessoas. É importante ressaltar que a pesquisa considerou apenas crianças a partir de 5 anos de idade, pois o questionário foi elaborado em 2022, quando a vacinação ainda estava restrita a essa faixa etária. No início de 2024, a vacina contra a Covid-19 foi incluída no calendário nacional de imunização para crianças a partir de 6 meses de idade. Ao longo da pandemia de coronavírus, a imunização foi alvo de uma série de mentiras e ataques sem respaldo científico. A campanha anti-vacina foi rebatida por autoridades da área da saúde e especialistas que procuraram chamar atenção para a necessidade da proteção como forma de frear a Covid-19, o que ocorreu com o avanço da imunização. A pesquisa também mostrou que, considerando a população entre as crianças e os adolescentes de 5 a 17 anos, a porcentagem foi menor, o que chegou a 71,2%. Entre os brasileiros de 18 anos ou mais, a imunização foi maior, 92,3%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lembra que o Programa Nacional de Imunizações considera como necessárias 2 doses para o esquema primário de vacinação. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% da população. Estudantes da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Edimburgo, na Escócia, lideraram a descoberta de um planeta do tamanho da Terra, potencialmente habitável e a apenas 40 anos-luz de distância. A equipe internacional que publicou a pesquisa na revista Avisos Mensais da Royal Astronomical Society recebeu colaboração da NASA. Além de estar documentada no artigo, uma equipe de astrônomos japoneses publicou simultaneamente uma investigação no Cartas de Diários Astrofísicos sobre o mesmo planeta, dizendo: a descoberta de um planeta semelhante a Vênus em torno de uma estrela vizinha do Sistema Solar aumenta a esperança de que os astrônomos possam algum dia desvendar o segredo da razão pela qual a vida apareceu na Terra. A descoberta pode facilitar estudos sobre o próprio Sistema Solar e como a Terra e Vênus se transformaram em planetas tão diferentes, apesar das condições similares. A NASA usa um satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, o TESS, para observar as mudanças de brilho de dezenas de milhares de estrelas para capturar trânsitos breves e regulares. Escurecimentos de estrelas causados pela passagem de mundos em órbita, de acordo com seu site. É mais fácil detectar planetas do tamanho da Terra orbitando anãs vermelhas, porque, sendo uma estrela menor, o escurecimento do trânsito
trânsito é maior e a massa mais baixa significa que o planeta em órbita produz uma maior oscilação ou movimento reflexo na estrela. A NASA disse que Gliese 12b é um bom candidato para estudos adicionais usando o telescópio espacial James Webb. Um proeminente astrônomo norte-americano disse estar certo de que há um novo planeta à espreita, ainda mais perto de casa. Um professor de astronomia planetária do Instituto de Tecnologia da Califórnia disse que não via como poderíamos ter um sistema solar sem o planeta 9. Durante anos, ele disse que os caminhos peculiares de vários objetos ao redor de Netuno mostram a atração gravitacional de outro planeta, mas ninguém foi capaz de encontrá-la. Num novo estudo, ainda não revisto por pares, Brown e a sua equipe realizaram simulações e concluíram que havia uma probabilidade de 1 em 1 milhão de o planeta 9 não existir. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.